Todo mundo me escutando bem, professor? Sim. Ok. Antes de começar, eu peço desculpa por causa que eu não sei qual que é o problema, que ele está passando aqui sozinho. Aí eu vou ter que voltar os slides, se isso acontecer. Então, bom dia, meu nome é Edson Darlan. Meu orientador é o professor Dr. José Ricardo de Souza, do Departamento de Física. E o tema do meu projeto é Equações não lineares, estudo do deslocamento do periélio do planeta Mercúrio. Então, aqui é o sumário, né, uma introdução. Vou fazer um pequeno... falar um pouco sobre o contexto histórico da precessão, né, do periélio de Mercúrio, a metodologia, os resultados, conclusões e as referências que eu usei para fazer essa apresentação. Aqui eu começo com Newton, né, onde ele publicou um livro em 1687. Né, ele foi um dos primeiros a falar, a descrever os processos, os movimentos planetários, né? Não só ele, como também os antecedentes, que foram principalmente Tycho Brahe, né? E o seu aprendiz Johannes Kepler, né? Que Kepler fez as 3 leis do movimento. E também foi o que marcou foi que ele explicou que as órbitas dos planetas eram elípticas, né? E Newton, após isso, formulou a lei da gravitação universal, que é essa expressão aqui que eu coloquei, né? Proporcional às massas inversamente, diretamente proporcional às massas inversamente proporcional ao quadrado da distância. E Leverrier, né, que foi o primeiro, assim, digamos que a observar, a tentar descrever exatamente ali o planeta Mercúrio. No século XIX, ali no início do século XIX, né, ele tentou colocar foi o primeiro a tentar colocar em harmonia o sistema planetário, né? E deu essa ênfase no planeta Mercúrio porque é um planeta mais próximo ali do Sol, a atração gravitacional é maior e os efeitos perturbativos que Mercúrio sofre são maiores, né? E também tem o planeta Júpiter, né, por ser mais massivo do sistema solar, ele acaba causando ali em torno de, pelo que eu li, né, em torno de 30% essa taxa de perturbação, né, que ele causa. Embora esteja bastante distante do centro de força, que no caso é o Sol, que eu estou considerando. Aqui, como eu falei, em 1859, ele retorna esse estudo essa visão, né? Ele retorna a olhar com maior precisão o planeta Mercúrio. E aqui eu coloquei uns dados rapidinho que eu vou falar, né? Que não vou ficar lendo muitos slides, mas esses dados aqui, esse 565 de arco por século, foi o dado que ele obteve observando, e tem um dado também que é 526, que é o valor calculado. E essa diferença ele fez, né? E deu 38,3 de arco por século. Aí tem outro camarada também, Simon Newcomb, que refez os cálculos de Leverrier, né? Ele chegou a exatamente ali 43, aproximadamente, né? Que é um valor observado e calculado, então é um valor aproximado de 43 segundos de arco por século. Aqui aqui essa imagem está representando aqui o ângulo absidal, né? Que eu vou falar um pouco mais o que é esse ângulo. Aqui eu mostro Albert Einstein, que ele... Olha aqui, peraí, desculpa. O que está acontecendo que eu falei, né? Albert Einstein, ele, com a sua teoria da relatividade geral, ele adiciona um termo, ele tem um termo adicional na equação da gravitação universal. É esse termo aqui, um termo adicional, né, que é um valor de correção, que é onde ele consegue chegar, explicar o valor de 43 segundos de arco por século, que é o valor de precessão do planeta Mercúrio.
aqui a metodologia, né, do meu trabalho, agora entrando nele, no cálculo, mas lá para frente que eu vou chegar a exatamente, aproximadamente 43 segundos de arco cego. Aqui eu uso a elipse, né, onde eu consigo chegar a uma expressão de R em função de θ a partir da equação reduzida, onde eu consigo tirar elementos, né, e fazer um cálculozinho lá e chegar nesse R de θ. Ou, a partir dessa imagem aqui, que é um pouco mais fácil, eu posso usar também a lei dos cossenos para chegar nessa mesma expressão aqui, de R de θ. A força central, no momento angular, ele é uma constante de movimento, onde eu parto da definição, né? Esse momento angular aqui, esse L0, ele é constante porque a resultante dos toques externos é nulo, logo a gente tem um momento linear constante, que é dado por esse resultado aqui, né? Onde eu chego nesse resultado aqui porque eu decomponho a velocidade em radial e tangencial, e fazendo as contas, eu chego nesse resultado aqui, que é o valor constante, e ele é perpendicular ao plano do movimento, ao plano da órbita. Vou voltar aqui. E aqui eu tenho mais uma constante de movimento, né? Onde eu parto da força central ser conservativa, e sendo mais uma constante de movimento, partindo também da conservação da energia mecânica. Mais uma vez aqui, eu chego nessa expressão porque eu uso aqui nessa velocidade radial e tangencial, e acabo chegando nessa equação aqui para a energia mecânica, onde a partir dela eu posso obter aquela expressão de R de θ, só que por esse meio, a partir da conservação da energia. Aí, como eu falei, né, eu chego nessa outra expressão aqui, que eu posso resolver usando EDO. Aí a órbita de um planeta em torno do Sol, né, a interação gravitacional e a energia potencial gravitacional, energia potencial gravitacional, e a partir dessas duas equações, eu posso também fazer análise e chegar num resultado onde eu faço apenas a substituição daquelas equações e chego nessa outra expressão aqui. Embora eu não tenha feito mecânica clássica ainda, né, mas o meu trabalho foi baseado... Eu estou no terceiro período, né, e o meu trabalho foi baseado no início ele usando decompondo, né, como a gente vê em mecânica clássica, velocidade tangencial, radial, e acabando e fazendo as contas, eu acabo chegando nesse 1 sobre R a quarta aqui. Aí resolvendo aquela equação, né, que também tem EDO, a partir das equações, né, eu uso EDO e chego nessa expressão aqui, onde a partir dela eu consigo afirmar que a órbita da equação que a equação essa expressão aqui é a equação da órbita de um planeta, e eu consigo chegar aqui, tirar informações como a excentricidade, né, o valor dela, e também obter, a partir dela, equações reduzidas de cada cônica, como circunferência, hipérbole, elipse e a parábola. E também obter o valor da energia para cada tipo de órbita. Aqui, mais uma vez, como eu falei, né, eu consigo também chegar a partir da energia usando o momento linear, né, como uma constante de movimento, e a energia. Eu consigo chegar numa expressão de R de θ. Como falei, né, eu acabo analisando, tirando informações como a excentricidade, e essa expressão aqui, ela representa da onde eu vou tirar as informações de que tipo de cônica ela é, de que tipo de cônica é formada. Aí, então, aqui eu coloquei essa tabela, representando a circunferência, a elipse, a parábola, né? E a equação. Foi um trabalho, para mim, né,
a priori foi bastante trabalhoso, né? Bastante trabalhoso, que tive um pouco de dificuldade em enxergar, né, quando estava fazendo as contas, de qual equação eu poderia obter o tipo de órbita, o tipo de cônica, né? E aqui o valor da energia, que eu acabo analisando a partir da excentricidade, obter um valor para a energia. Aqui eu coloquei aquela expressão, né, e considerei para θ igual a zero. O que isso significa? Né? Aí eu até falei que era um R mínimo, que eu considerei aqui também, chamei, né? O que significa? Significa que o planeta está em PLL, mais próximo do Sol, né? Perto do Sol. E para θ igual a π, né, um R máximo, significa que está afelhe, mais distante do Sol, do centro de força, né? Aqui, mais uma vez, eu coloquei essa equação aqui, né, onde nesse intervalo da excentricidade eu tenho uma energia. E o que isso significa? A energia negativa, né? O que isso significa? Significa que o planeta ele pode obter várias órbitas elípticas e que a energia vai ser sempre a mesma, desde que o semi-eixo maior seja o mesmo. Aqui o valor, eu uso um dos métodos, né, para calcular a precessão do período de Mercúrio, e partindo daquela equação, né, que eu mostrei anteriormente, lá de Albert Einstein, onde tem esse termo adicional aqui, que é a correção relativística, eu consigo, a partir do método radial e do período radial e do período orbital, né? Que é um dos métodos para calcular o período de Mercúrio. Né? Aqui o período orbital, que é o tempo necessário para particularizar, e o período radial, como falei. Aqui as duas equações, né, do período orbital e do período radial, onde aparece aquela expressão que eu mostrei com a correção relativística, né, um F de R. E aqui é o ângulo absidal. O que é o ângulo absidal? Para poder calcularmos a taxa, né, o quanto precessiona. Que é o raio vetor de maior afastamento e o de maior aproximação. Aí eu levo em consideração como a órbita é quase circular. Essa aqui é o valor, né, de φ, que é o período radial sobre 2, e a taxa com que o raio varia o ângulo varia com o tempo. Aí eu chego nessa expressão aqui, onde mais uma vez a gente percebe que aquela f de r vai aparecer aqui com a correção relativística. E, mais uma vez, o que aquela razão, né, como eu falei, o que a razão entre um período orbital e o período radial significa? Significa que, quando for igual a 1, a gente tem um problema para Kepler. Caso for, que vai ser π, né, π radiano. Se for π sobre 2, a gente tem uma outra situação que seria para um oscilador harmônico isotrópico, que não vou entrar nessa questão. Mas para Kepler, a razão seria 1, que é π radiano. O valor da pressão do período de Mercúrio, né? Como eu falei, aqui é uma outra situação também. No caso de Kepler sem perturbação, 2 periápses consecutivas equivale a uma volta completa, que no caso aqui seria quando for igual a zero. Essa diferença aqui significa para quando for sem perturbação. No caso, como sofre processos perturbativos devido à atração do gravitacional, a gente vai ter uma diferença, que essa diferença aqui é a precessão, o quanto ele vai precessionar. Aí, usando método por meio do período radial e do período orbital, eu consigo chegar, né, nessa expressão
e calcular o valor aproximado de 43 segundos de arco por século. Entretanto, não tem apenas esse método de calcular o valor de precessão, né? Esse 43 segundos de arco por século. Tem também o do a equação de Binet, e tem o método também do potencial de Manev, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Manev. E também tem um outro método que eu poderia ter colocado aqui também, né? É o vetor Laplace Range Lenz, alguma coisa desse. Isso mesmo, esses três, o vetor Laplace, né? Aí aqui eu coloquei a conclusão do meu trabalho, que a partir daquele valor encontrado da extensidade, analisando cada valor, eu posso chegar a um resultado para a energia, quando for igual a zero, né? Então a partícula ela pode transitar por todos os pontos do espaço. No meu trabalho anterior, eu tinha até comentado sobre... No meu trabalho anterior não, foi na prévia, né? Na prévia não, no início, no meu trabalho parcial, desculpa. Meu trabalho parcial, que eu tinha falado sobre as energias, só que eu não tinha calculado ainda. Isso veio depois de todas as equações, de toda a resolução que eu cheguei naquela expressão, né, para energia, da excentricidade e calcular o valor para energia. Daí, quando a energia foi igual a zero, então a partícula pode transitar por todos os pontos do espaço, a energia maior que zero, então a trajetória é uma hipérbole, né? Também poderia estar analisando uma outra forma de analisar, né, o valor para energia partindo também graficamente, não é analisando a energia, é dizer qual tipo de cônica poderia ser partindo do gráfico quando a gente tem a energia potencial efetiva. A gente poderia dizer qual tipo de cônica também seria formada. Aqui a interação entre o Sol e o planeta, em um planeta obedece à lei da gravitação universal, onde a força depende do inverso ao quadrado da distância, né? A órbita do planeta será uma elipse, com o Sol ocupando um dos focos. A influência dos demais planetas do sistema solar e a pequena, mas crucial, contribuição da teoria da relatividade geral completam um desvio da gravitação newtoniana pura. Aqui eu também coloquei uma frase do trabalho de Albert Einstein, né, quando ele apresentou o seu trabalho sobre o deslocamento do periélio de Mercúrio, que a teoria da relatividade de Einstein, ela é que o cálculo do deslocamento do periélio de Mercúrio, ela é uma aplicação da teoria da relatividade geral, né? E na sua em 1915, quando ele apresenta esse trabalho, ele conclui, né, com essa frase: o cálculo produz para o planeta Mercúrio um avanço de 43 segundos de arco por século, enquanto os astrônomos indicaram 45, né, mais ou menos ali 5 segundos de arco por século, com uma diferença inexplicável entre as observações e a teoria newtoniana. Esta teoria, portanto, concorda completamente com as observações. Aqui as minhas referências que eu usei para fazer a minha apresentação. E acabou. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Edson. Foi certinho no tempo. Então, vou passar a palavra para o professor Jonatas, que é o primeiro a fazer a arguição. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia ao Edson. Bom dia, professor. Professor Igor e professor Ricardo também, que está aqui conosco. Satisfação. Bom, primeiramente vamos para a apresentação, né? A apresentação está muito bem elaborada, os slides estão bem organizados, estão bem enxutos, né? Os slides não são aqueles slides carregados, né? Onde você fica com dificuldades de analisar coisa por coisa, né? E até por conta do tempo fica difícil, né? Você conseguir organizar dessa forma, né? Mas você conseguiu, em pouco tempo, com uma boa distribuição de informações por slides, você conseguiu fechar o que você tinha para expor, né? Então, realmente é um ponto bastante positivo, né?
Ainda sobre a apresentação, é importante lembrar que o seu trabalho está sendo apresentado para um público. Parte dele pode ser realmente uma parte especialista na área, né, que entenda dos termos e até mesmo que é da área de exatas, né, especificamente, né, e até além dos termos específicos do assunto, né, tem alguns termos que são conhecidos no campo das exatas, né, como, por exemplo, a sigla EDO, né. Então, para quem é da área de exatas sabe o que isso quer dizer, né. Mas como esse se trata de um tema um pouco mais abrangente, né, um tema em que pessoas fora da área se interessam, né, gostam, até porque tem um certo apelo histórico, né, então outras pessoas podem assistir e podem ficar sem entender alguns detalhes, né, como por exemplo você falou, né, EDO, aí que a gente fala, o que quer dizer EDO, né, equações diferenciais ordinárias, né, então é sempre bom lembrar que pode existir, né, alguém nas apresentações, na sua exposição, alguém que realmente não seja da área. Mas, no geral, a apresentação foi muito boa. Você está realmente de parabéns nesse sentido, né? Tem alguns termos que você acrescentou na apresentação que eu não entendi, né? Como, por exemplo, o que seria, o que é o eixo periapsiais, né? Periapsis, né? O que é isso? Oi, professor, só pode repetir que eu acho que falhou aqui para mim. Durante a apresentação você usou um termo, o eixo periápse, né? Eu não entendi, né, ao longo da apresentação. Sim, os eixos periápses são o raio vetor, né? Quando a gente tem o raio vetor de maior afastamento e o outro raio vetor de maior aproximação. Ok, ótimo. Bom, então, sobre o campo da apresentação, acho que é isso, né? Agora, sobre o trabalho que você entregou, né, o trabalho final, começando pela estrutura do trabalho, né, começando pela formatação do trabalho, você está de parabéns, né? Está muito bem estruturado, formato de artigo bem organizado, com abstract bem escrito, né? Bem condensado. Então, quem lê de cara já tem uma noção do que vai ser apresentado, né? Só lembrando que se o material, né, todo está em português, né, então o termo abstract também tem que estar em português, né? Você colocou aqui abstract em inglês, né? Então você esperava talvez que estivesse em inglês também, né, o texto do abstract, mas está em português, né? Então, se todo o material está em português, então o título também deve, né, do tópico deve obedecer ao mesmo idioma, né? O restante, né, está muito bem dividido, né, subdividido o trabalho, né, com a introdução, a fundamentação teórica, né, e métodos, o formalismo, está muito bem dividido, né, o trabalho, está realmente legível e de fácil identificação dos elementos, né. Então, partindo agora para alguns detalhes do seu texto, né, do seu trabalho, eu vi, por exemplo, logo no início, no seu resumo, né, você fala, né, a precessão é um fenômeno físico que consiste no deslocamento do eixo de rotação de um objeto, mais precisamente do planeta Mercúrio. Então, esse mais precisamente do planeta Mercúrio talvez poderia ser colocado por uma outra sentença, né, de repente você poderia falar alguma coisa do tipo, né, neste trabalho estudaremos este fenômeno no planeta Mercúrio. Então, não é esse fenômeno que você está estudando, ele não é exclusivo do planeta Mercúrio, né? Ele é parte disso. É um fenômeno físico, né? Onde tem suas leis bem especificadas. Onde o objeto, né? Onde você vai observar isso é no planeta Mercúrio, né? Então, talvez você pode corrigir essa sentença, né? Não é próprio só do planeta Mercúrio esse fenômeno, esse mais abrangente, né? Uma outra coisa também é sobre as referências, né? Os índices da referência, né? Os números, né? Normalmente no final de uma sentença, onde ao final tem um ponto, né? Você coloca logo depois do ponto, né? Então dá a entender que aquela referência está relacionada ao que vem a seguir, quando na verdade
está relacionado ao que você falou antes, né? Então, é importante colocar as referências sempre antes do final da sentença, ou melhor, antes do ponto, né, que encerra aquela sentença, né? Para ficar claro que não, essa referência aqui está sendo relacionada ao que eu acabei de falar, e não ao que eu vou falar na próxima sentença, né? Então, um detalhe é sempre importante também. Outro detalhe também é sobre, por exemplo, aqui na página 2, né? Outra coisa importante, paginou muito bem, né? As páginas do trabalho, né? Uma coisa que algumas vezes é esquecida, né? Você realmente lembrou também. Mas, por exemplo, aqui na página 2 você fala, né? O detalhamento da órbita de Mercúrio apresentava-se na época como um deste crucial da gravitação universal de Newton. Então, fica esse meio como um deste crucial, e meio sem entender, né? Aí você fala, em meados da década 19. Então, na década 19 a gente fica, talvez poderia reescrever, né, de uma forma mais clara. Em meados da década do século 19, mas qual exatamente a década desse século, né? No século, eu suponho que seja século 19, né? Século 19 ele tem várias décadas, você pode de repente especificar qual década é essa, né? Aí você vai ainda na mesma página, né, quando você vai falar abordar as equações, né, sobre o movimento angular. Aí a última equação da página 2, né, logo abaixo, ainda você tem a variação temporal do momento angular. Você tem, né, o produto vetorial, né, vetor R e vetorial F, né. Mas aí o vetor força, né, que ao que tudo indica o vetor força radial, o próprio vetor força ele já está bem claro aqui que ele é um vetor, né? F, né? O F maiúsculo, né? Mas aí você, logo ao lado, você coloca ainda, além do vetor F, né? Que tem inclusive uma setinha em cima, né? Para deixar claro que é um vetor, você também ao lado coloca um vetor unitário R, ou seja, na direção radial, né? Aí eu fiquei sem entender, né? É um produto vetorial, é um produto interno que o vetor F faz com o vetor R, ou talvez o vetor F não é de fato o vetor F, sim o escalar, que junto com o vetor unitário R formam um vetor, né? Então é uma coisa que não ficou clara, né, nessa questão, né? Logo na última equação da página 2. Aí ainda, por exemplo, já no início da página 3, né, você tem ali quando você descreve a derivada segunda, né, do vetor R em relação ao tempo, você também tem uma componente angular, né, componente θ, e a componente radial, né. A componente angular está bem claro, né, onde você tem o vetor unitário na direção θ, né, com θ chapéu, mas no vetor R você não colocou o chapéu para identificar que é o vetor unitário, né. Faltou esse detalhe também. Uma coisa que eu sugeriria, né, especialmente nas equações que você desenvolve a partir da página 2, seguindo na página 3, né, com o desenvolvimento da velocidade, da aceleração, como é um material bem interessante que eu achei o seu trabalho, né, bem enxuto, bem objetivo e claro, né, bem palatável para um público que não é tão especialista na área. Eu acho que seria interessante você colocar um apêndice para descrever melhor os detalhes de como você desenvolveu algumas equações, né, como a própria equação da aceleração e da velocidade radial e angular. Né? Ficaria uma coisa mais completa e o público que realmente quisesse se interessar e se aprofundar mais teria esse acesso ao apêndice para ver como você chegou, né, em algumas equações, né? Apesar de que já boa parte delas estão bem desenvolvidas e explicadas no texto, né? Alguns detalhes também, né? Por exemplo, quando você, na página 4, né, onde você fala sobre, desenvolve, né, a área do triângulo, né, que descreve a trajetória, né? Você faz uma aproximação, né, quando você faz ali o ΔR sobre R muito menor que 1,
Aí você faz, aí conclui depois, né, da aproximação, você diz que essa área é igual a 1/2, assim por diante. Se você fez uma aproximação, você não pode implicar que aquilo é uma igualdade. Né? Se eu aproximei, eu tenho que deixar claro, né, logo depois, de que aquilo é aproximadamente igual, né? E não exatamente igual. Né? Então, a gente tem que ter esse rigor matemático também. Né? Na próxima página 6, né, você coloca uma tabela, né, a tabela 1, né, onde você tem as características das cônicas, né, mas eu achei curioso que você não cita, né, a referência, ou melhor, a tabela no texto, né. Então, isso é outro detalhe importante também. Né? Sempre que qualquer coisa que você coloca no texto, às vezes até olhando, né, visualmente, a pessoa olha para aquilo e vê que tem uma informação importante, né. Então, por mais que a pessoa olhe e entenda, é sempre importante você mencionar, citar e até mesmo explicar algum detalhe de alguma coisa que você coloca no texto. Né? Nesse caso aqui, a tabela. Né? Se você colocou uma tabela, é interessante que você referencie ela ou cite ela no texto. Né? Um trabalho, uma publicação científica é de grande importância. Né? Isso, às vezes passa batido, né? Às vezes quando a gente está escrevendo, eu mesmo já passei por isso, às vezes uma tabela, uma nota de rodapé, alguma coisa. Os pareceristas, eles são bastante rigorosos com isso, né? Você não citou isso aqui, você faltou explicar por que você colocou essa tabela, essa figura. Então, sempre bom você sempre especificar, né? E outro detalhe é, por exemplo, na página 7, né, quando você fala o ângulo absidal φ é um ângulo varrido pelo raio vetor entre o ponto de maior aproximação, e assim por diante, explica muito bem, né, os termos, né, mas eu acho que, por exemplo, para explicar melhor sobre o ângulo absidal e assim, suas implicações, né, o periélio, o afélio, eu acho que ficaria muito mais claro, muito mais assim, mais fácil de pegar, por assim dizer, né? Se você colocasse uma figura, né? Eu vi que aquela figura, acho que é a primeira ou segunda figura que você usou na sua apresentação, ficaria bem interessante colocar no seu trabalho escrito, né? Como diz o ditado, né? Uma figura vale mais do que 1000 palavras. Então, a sua explicação está muito boa aqui no texto. A acrescida de uma figura ficaria bem mais claro e ficaria até mais acessível a um público leigo entender, né? Público que não tenha talvez tanta base matemática, ficaria ainda mais fácil para ele entender, né? Mas, no geral, o trabalho, a parte escrita está muito boa, né? As conclusões e tudo mais, as implicações do acréscimo, da correção, né, relativística, ficou muito bem colocado com as equações e com as implicações delas no texto. Né? Então, você está de parabéns, né? Assim como o orientador também, que fez um bom trabalho em equipe. É isso, obrigado. Obrigado, professor Jonatas. Professor Lúcio. Bom dia a todos, bom dia, Edson, bom dia, professor. Os colegas aí, professor Ricardo, né? Sempre bom reencontrá-lo em qualquer oportunidade, né? Então, a gente continua aqui aprendendo com o senhor, né? E agradece muito aí o apoio sempre no desenvolvimento da formação, tanto da nossa, que fomos petianos, quanto dos novos petianos também. Bom, primeiramente eu gostaria de dar os parabéns aí pela exploração, né, do assunto. Tem algumas colocações em relação ao trabalho escrito, quanto à apresentação, achei ela, vamos dizer assim, no limite daquilo que foi colocado, né, daquilo da proposta, porque ainda vou fazer uma intervenção em relação a isso, mas do que foi colocado foi uma apresentação que eu poderia dizer impecável, né? Então, está de parabéns pela apresentação também. Mas a minha contribuição aqui, ela vem mais na questão da discussão, reflexão sobre o espírito científico, né? Como é que eu venho nessa exploração, tenho estudado algumas coisas sobre isso,
né? Já tenho certa experiência no comitê científico também, e a gente vem discutindo muito isso, de como estabelecer uma formação, né, científica, e certamente a gente vai poder discutir aqui um pouco, de como levar a iniciação científica a uma reflexão, né, a uma formação de fato científica. Isso quer dizer o seguinte, é que quando você está fazendo um trabalho, né, que é um trabalho clássico, estou dizendo clássico do ponto de vista já bem referenciado, né? Você abre alguns livros, tem bastante material que vem com essa mesma informação. Então, nesse momento, se você vai fazer uma exploração de determinado assunto, por mais do que foi já dito, acho que ontem, né? Que é importante, tal como nas disciplinas, trazer o aluno, principalmente aqueles que estão em períodos mais abaixo, né? Para estudar e tal, mas a iniciação científica ela tem que acontecer de forma que ela não se pareça apenas com um estudo dirigido, né? Porque ela também precisa cumprir certas relações que devem levar ao cara em formação, né, a entender como é que funciona a pesquisa científica. E nesse ponto, eu achei que seu trabalho careceu um pouco de uma discussão a respeito do referencial que já existia, né? É tipo assim, o que eu vou fazer aqui, tá? Porque se a comunicação, que é a comunicação científica, né, que arredonda o trabalho que foi feito aí, e muito bem feito, que o professor conseguiu levar você aí do terceiro período até essa forma de apresentar muito boa, mas isso é um produto e ele precisa ser especificado dentro de um trabalho científico. Isso na hora de oferecer o produto à publicação, você diz assim, olha, esse trabalho aqui já foi feito, tanto em livros como em artigos, tá? O simples fato de levar um aluno a estudar não é necessariamente um argumento, vamos dizer assim, tão forte do ponto de vista de oferecer um produto científico, mesmo porque na hora da comunicação, tudo que a comunicação precisa ser é diferente, para que traga alguma coisa inovadora. Então, eu, nesse sentido, achei que você poderia ter enriquecido, né, o seu trabalho, estabelecendo certas metas em cima daquilo que já tinha na literatura, né, para que não parecesse, porque só pareceria mesmo, sei que você trabalhou muito, e também o outro colega de ontem, trabalharam bastante, então isso precisa aparecer, e não pode ser tão estándar, quer dizer, não trazer alguma coisa que eu basicamente encontro em outro lugar, né? E, claro, não vai discrepar muito disso, mas você vai dar ali a sua meta, né? Olha, na justificativa ali na introdução, né? Depois de estudar esses camaradas aqui, né? Para o entendimento de um aluno de graduação, abaixo da mecânica clássica, assim, assado, isso já foi discutido no livro do fulano, no artigo do Ciclano apresentou isso. Isso é importante para mostrar que a formação do espírito científico, ela também é a ligação que o pesquisador tem com o referencial biográfico, aquilo que está já produzido, tá? Então, isso causa essa questão, porque na hora de justificar um trabalho que você oferece para publicação, você diz, olha, eu tenho alguma coisa aqui nova, né? E eu tenho certeza que o seu trabalho é um trabalho detalhado ali. Eu ia perguntar, e justamente ia perguntar, fica essa pergunta, a primeira pergunta é, o que você acha que fez em relação ao seu referencial teórico ali, né? Pegando desde o livro, o primeiro livro que você pegou, que sai desse ponto e chega, olha, aqui chega no final, com o período de Mercúrio, né? Clássico aqui, não relativístico, vamos dizer assim, do ponto de vista da relatividade geral, dá isso aqui, né? E comparando com a relatividade geral, não chega nos dados observacionais. Então, essa discussão que eu acredito que precisa ser feita dentro do trabalho. Tá? Isso ali na introdução que justifica o que você vai trazer. Aí, eu também notei que você cita apenas sete referências das referências que estão lá na sua referência biográfica, né? Então, eu acho que precisa, além de formatar direito as referências lá, porque parece que saiu da formatação. Não ficou justificado. Não ficou justificado, né?
precisa ver por que você parou na 7ª e continua, né? Acho que até 11, né? Então, faltou citar aí, né? Porque ali é referência mesmo, quer dizer, referência não é que nem bibliografia de livro, que só coloca ali e ninguém sabe onde que está aquilo ali. Daí você lê tal coisa e diz, pô, de onde que ele tirou isso aqui? Aí vai lá atrás, olha, ele pode ter tirado do Feynman, ele pode ter tirado, mas ele colocou aqui. Não sei que se vire lá procurando, né? Mas no artigo não, toda a necessidade de citação é esgotada ali pela marcação que você coloca, essa que saiu da citação 1. E isso também tem algumas implicações na sua introdução, porque você cita dados e vamos dizer assim, e contextos históricos, mas não dá a citação. Então, você precisa citar aí, nos 2 primeiros parágrafos da introdução, você não cita de onde você tira essas informações. Tá? Então, acho que precisa fazer isso. Então, no mais, na minha opinião, seria apresentar essa justificativa, né, mais baseada na questão de algum tipo de vácuo, né, de ato que exista na literatura para o desenvolvimento de um estudo como esse, por um aluno, né, que ainda não pagou mecânica clássica, é basicamente uma promoção, né, vamos dizer assim, de uma transposição didática, né, e você foi muito bem nisso aí, e aí ir introduzindo, né, os passos que você deu ali, que foram muito, muito interessantes, e certamente você teria que demonstrar ali o que você acha que você fez em relação aos demais, além do argumento, né, que foi usado, acho que foi ontem, não, o aluno, ele estudou, né, porque na hora da comunicação, o que importa mesmo é o que foi comunicado, o que está no artigo. A gente, em geral, não vai olhar, mas aqui veio de um aluno e tal, o camarada quer saber o que você trouxe ali de inovação, e certamente você teria condição de fazer essa discussão. Então, justamente é isso, né, as minhas colocações. E, novamente, parabenizá-lo, porque você chegou aí bem no limite. Eu ainda achava que você deveria fazer um gráfico ali, né, comparando, né, vamos dizer assim, a evolução ali vamos dizer assim, no desvio, né, tanto da teoria clássica, quanto do experimental, né, e quanto da relatividade geral, que não é, na verdade, explorada aí, não é? Você traz um dado puro, né, da relatividade geral que sai de algum lugar, né? Segundo fulano, a relatividade geral fornece isso aqui, como você mesmo cita o Einstein aí na sua apresentação, então veja aqui a diferença, né, uma forma mais, vamos dizer assim, mais lúdica, né, de apresentar essa diferença. Tá, ok? Então fica aquela única pergunta, né? O que você acha que você fez de diferente no seu trabalho do que já tem na literatura? É um pouco complicado, né, de falar o que eu fiz diferente, mas o que deu para tirar como aprendizado desse projeto foi, né, ver as equações, resolver as equações, né, das equações de cônica, como chegar nelas, né, de poder compará-las e chegar a uma conclusão. E eu acho que foi isso que deu para tirar de muito proveito, né, de bastante aprendizado, e que vai me servir mais lá para frente também, quando eu estiver pagando outras disciplinas mais avançadas, como a própria mecânica clássica, né, que é algo que eu já vi, consegui aprender, né, nesse período, nesse terceiro período, com o que eu tenho, né, com o que eu trago comigo, né, do primeiro e segundo período. E eu acho que é isso, professor. Ok. Obrigado pelas colocações, professor Jonatas, professor Lúcio. Queria passar a palavra para o professor Ricardo, que está presente, para poder fazer alguma consideração com relação ao trabalho e à orientação. Por favor. Agradeço a presença, mestre. Beleza. Bom, primeiramente, é uma felicidade estar aqui presente com os ex-petianos, Jonatas, Igor, Dinola, o Marcos e o Lúcio, né? Então, foram os alunos, né, que eu diria assim, brilhantes, que a gente teve no departamento de física, né? Hoje, todos são profissionais de um doutorado, isso já é um grande estímulo para os alunos petianos, né? Estudar para vencer, né?
Sobre o Edson, eu também tenho muita satisfação de dizer que foi apesar da pandemia, né, Edson, a nossa distância, os nossos contatos virtuais ocorreram, né, poderiam ter ocorrido com mais frequência, mas ocorreram. A gente discutiu com palestra semanal, né, e a gente teve esse primeiro contato, né. Quando eu, geralmente, eu passo um trabalho assim de iniciação científica para o aluno, eu me preocupo primeiro com qual é o grau de conhecimento que ele tem. Eu conversei antes de fazer esse projeto, passar para o Edson perguntar qual o período que ele está. Ele iria fazer o terceiro período, então significa que ele estava no segundo período. Então, o único conhecimento que ele tem, ou poderia ser, eu perguntei, alguma coisa com termodinâmica, né, que poderia, né, teoria cinética, coisa que ele já aprendeu de física. Eu não gosto de botar um assunto maior do que o que acontece? Que às vezes o aluno faz as contas, mas não entendeu nada. Então, eu quero que ele tenha um grande proveito do aprendizado, né? Então, esse primeiro contato do trabalho do Edson é praticamente, realmente, como o Lúcio falou, não é bem um trabalho puramente científico. A originalidade tem na forma como ele fez as contas. Ele tem a originalidade. As contas, como foram feitas, organizada, traçada, não está exatamente no livro. Ele foi fazendo pesquisa e construiu, né, de alguma forma, uma forma, né, de um assunto já bem manjado. Mas é um assunto que eu diria assim, que vocês que foram aluno da UFAM nunca estudaram mecânica clássica. Eu acredito que não. Então, é uma oportunidade também para o aluno de estudar uma coisa que ele não vai estudar. Dificilmente é dado isso, dificilmente. Né? Raramente isso é dado. Né? Eu estudei em Recife, também não foi dado através de um seminário, mas o professor não dá esses assuntos. Então, é uma oportunidade também para estudar um assunto que a gente pode chamar de avançado. Né? Não é bem avançado, mas avançado para o nível que ele se encontra. Né? Essa parte de relatividade, Lúcio, realmente seria um assunto que a gente também desejaria explorar. Desejaria. Mas o tempo é muito curto para um projeto com o conhecimento que o Edson tem. Edson aprendeu muito, eu tenho certeza que ele aprendeu muito, tanto de matemática, de algumas coisas, matemática que ele não viu, e isso é bom, vai ficar o resto da vida dele. Eu me lembro quando a gente começou a dizer, vamos deduzir primeiro a equação da cônica. De onde é que vem isso? Aí começamos a batalhar. Ele deu um seminário, a gente começou, ele conseguiu vencer. E esse é um primeiro passo, vencer que não encontrou em livro, não está em livro essa dedução. Ele conseguiu fazer as contas de uma forma original desse tipo. Então foi um prazer, eu acho que o trabalho dele, como um trabalho inicial, foi um trabalho, diria assim, bem feito, né? Bem feito, porque ele chegou ao final, né? A segunda parte seria exatamente fazer algo a mais. Esse algo a mais é um tempo que o cara precisa, né? Um tempo que o cara precisa para amadurecer. E é o primeiro trabalho, eu acho, é o primeiro trabalho do Edson, como um trabalho científico. Então, eu acho que como primeiro trabalho, esse aprendizado dele, eu acho que já vai ficar, além do conhecimento, né? Agora, um próximo passo seria exatamente ele com essa experiência agora, não nesse assunto, pode ser um outro assunto, agora é realmente trabalhar em alguma coisa original. Né? Há uns anos atrás, eu orientei um aluno de PIBIC sobre movimento, lançamento de projeto. Né? Lançamento de projeto, tá? Um trabalhinho que está no livro de Física 1, qualquer um. Passou-se o tempo, esse trabalho foi amadurecendo, recentemente a gente publicou esse artigo na Physics Today. Um artigo de lançamento de projeto. Um assunto batido, né? Batido em qualquer livro que o cara está. Então, às vezes, um assunto que começa dessa forma, se o cara dá prosseguimento e começa a encontrar alguma coisa que ninguém observou ou da originalidade, ela se torna realmente um trabalho bem científico e publicável. A revista de ensino de física, ela adora esse tipo de abordagem. Um assunto que é já conhecido e você tentar transportar ela de uma forma didática para os alunos, né? De uma forma mais didática, né? De uma forma bem coisa. Então, eu acho que a primeira parte dele foi vencida, né? Pelo trabalho que ele fez. Eu acho que trabalhou muito junto com a disciplina,
né? Virtualmente a gente não conseguiu conversar, ou virtualmente consegue conversar, mas pessoalmente é diferente, é bem diferente, né? Essa pandemia. Então eu espero que no próximo projeto, você faz isso aí comigo ou com outra pessoa, não importa, mas ele vai ter mais um contato e um grande próximo avanço, né? Então, mais ou menos isso. Eu também agradeço aos Jonatas e o Coelho pelas colocações e bola para frente. Okay? Parabéns ao Igor aí pelo... Estou vendo que o público, 32 pessoas, poucas palestras, nem a palestra do CBPF tem tantas pessoas como tem aqui, né? E uma palestra extremamente financiada e com pouco participante. Aqui tem 32 participantes, parabéns ao trabalho. Obrigado, professor Ricardo. Parabéns, Edson. Valeu, então, a gente, de acordo com o nosso cronograma, tudo certo, né? Fora os 15 minutos de atraso por conta do problema da estrutura da universidade, a gente conseguiu, né? Está tudo andando como nós esperamos. Então, vamos para a próxima apresentação. O próximo a apresentar é o Vitor Yuri.